A paz do Senhor, povo de Deus. Deus me trouxe aqui hoje para dizer o seguinte para vocês. Sabe aquela vozinha que você ouve de vez em quando? Que você costuma ouvir, que você costuma também ignorar? A voz que fala para você falar dele para as pessoas. Para falar de Deus para aquela pessoa que muitas das vezes você vê na esquina, na ida para o seu trabalho, né? Na faculdade, em algum lugar que você é frequente. Deus te incomoda para você falar com aquela pessoa. E muitas das vezes você ignora, né? E quem sabe você já até percebeu que todas as vezes que você ignora essa voz, você se sente triste, você se sente apreensivo, você acha que está em débito com Deus. E você tem razão, meu irmão. Você está em débito com Deus. Porque lá em Tiago 4,17 diz: aquele que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. E a gente sabe muito bem, né? Quem já viveu experiências com Deus sabe que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, né? Que a vida sem Deus, sem Cristo, é muito complicada. É muito complicada. Com Ele, nós vamos ter aflições, sim. Mas essas aflições, elas vão se tornar mais leves. Mais leves porque Deus vai nos guiar, vai nos direcionar, né? Muitas das vezes temos que nos posicionar em alguma situação e se a gente tomar o rumo, né? O rumo que a nossa própria consciência manda a gente tomar, a gente fazer, a gente vai quebrar a cara. Muitas das vezes é uma decisão que você deveria ter tomado de um jeito e você toma de outro. Mas quando você tem Cristo ali, direcionando o seu caminho, quando você busca de Deus em oração, né? Em jejum, se consagrar ao Senhor, as decisões elas são mais acertadas. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: toda vez que Deus falar com você, faz o bem, meu filho. Não se omita em fazer o bem, em ajudar o próximo, em falar dele para as pessoas. Sabe, queridos, eu aqui com isso também quero dizer para vocês o seguinte: houve tempo na minha vida que eu estive assim também. E Deus falou comigo: você está em cima do muro, filha. Você está em cima do muro. E eu vou vomitar os mornos, né? Porque quando você tá com Cristo, você tem que se posicionar. Você tem que falar dele para as pessoas, né? A gente não deve guardar o bem só pra gente. Então, muitas das vezes eu estava assim, em uma fila de um lugar e Deus mandava entregar algo para aquela pessoa. Eu tava vendo a pessoa triste, cabisbaixa, e Deus mandava entregar uma palavra para aquela pessoa. Não fique assim. Me busque enquanto é tempo, que eu vou endireitar os seus caminhos. E eu me calava, ficava ali agoniada ali. E chegava em casa, eu me sentia muito mal, eu chorava. E Deus falava comigo. Sabe por que você tá assim? Porque você não tá falando de mim para as pessoas. Porque você não tá falando o que eu fiz na sua vida para as pessoas. Tem pessoas também que precisam de mim, filha. Eu não vim para o mundo só para você e para alguns não, eu vim para todos, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, tá escrito. Então, muitas das vezes, Deus fala com você e você fica ali, inerte, né? Não deve ser comigo, é coisa da minha cabeça. Houve um dia também, meu irmão, minha irmã, que eu estava no ônibus e tinha um homem ali, um pedinte, e Deus mandou entregar uma palavra para ele voltar para os caminhos do Senhor enquanto era tempo. E eu pedi confirmação a Deus, falei: Deus, me confirme se é o Senhor mesmo que está mandando eu falar com esse homem. E Deus falou comigo: eu vou confirmar, mas primeiro fala com ele. E eu falei com ele, entreguei o que Deus mandou falar. E eu estava com a minha filha indo pra natação. Aí peguei um outro ônibus na volta da natação. Encontrei esse mesmo homem, agora, né?
indo para outro lugar. Porque quando eu tinha encontrado com ele, eu estava indo para outro lugar. E depois, eu estava indo para casa, né? Que eu estava voltando da natação com a minha filha. E eu encontrei aquele homem, e ele olhou para mim, ele me reconheceu. E, meus irmãos, ali foi a confirmação de Deus para mim. Aquele homem lembrou de mim. Lembrou do que eu falei. Então é isso, meus irmãos. Muitas das vezes, você até pede confirmação a Deus e Deus confirma e você continua aí, com a sua boca fechada e não faz nada. E Satanás aplaudindo, ó. Você fazer aquilo que você bem quer. Mas Deus manda te dizer, comece a se endireitar, porque eu quero começar a te usar. Me usar, né, como instrumento. Assim como ele fez comigo, né? Ele começou a me usar como instrumento. Ele vai começar a te usar também, meu irmão. Ele vai começar a te usar também, minha irmã. A gente não pode guardar o bem só pra gente, não. Muitas das vezes é uma pessoa que pede ali uma ajuda. Faz o bem. É algo ali que você deveria agir. E você se omitiu em agir. Deixou de fazer o bem. Deus manda te dizer. Eu tenho visto teus atos. Eu tenho visto tudo que está acontecendo na terra. E todo aquele que deve fazer o bem e não faz, está em dívida comigo. Depois não reclame porque você está aí, né, triste, cabisbaixo. É a minha presença em você te incomodando, o que você deveria fazer e você não fez. Toma posse, em nome de Jesus, dessa palavra nesse dia. E muda, em nome de Jesus. Amém?